Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar comentando um exercício de estruturas que é um pórtico deslocável pelo método de deslocamentos e a diferença dele para os demais, para a nossa playlist que a gente já tem de vigas e de pórticos, é que ele é denominado estaticamente indeterminado. Então a gente vai precisar de uma equação de compatibilidade para conseguir resolver esse exercício e, bom, eu vou estar falando dela quando a gente chegar lá, nessa dificuldade. Mas então, antes de mais nada, antes de eu começar a resolver o exercício, se tu é novo no canal, considera te inscrever. E aí a gente consegue desenvolver mais exercícios de estruturas, falar de mais temas da engenharia civil, daqui a pouco até ganhar uma moeda aí, tá bom? Então esse aqui é o exercício proposto. Uh, vamos que vamos. A gente vai resolver pelo método de deslocamentos. A primeira coisa que a gente tem que verificar é quantos deslocamentos há por nó na nossa estrutura. E para vigas e para pórticos são três, em x, em y e em z, né? Dois que são chamados deslocamentos de translação e um de rotação. Então, cada nó aqui vai ter três possíveis deslocamentos. Só que a gente quer resolver esse exercício numa abordagem manual, então a gente precisa de algumas simplificações para que a gente dê conta do recado. Quais simplificações temos? Nós temos a análise das nossas restrições, que são as nossas condições de contorno, os nossos apoios, a verificação de quais deslocamentos são impedidos pelas restrições. Por exemplo, em E nós temos um engaste, em F nós temos um engaste. Esse engaste ele vai impedir tanto a translação quanto a rotação. Ele vai impedir os três deslocamentos. Então eu posso apagar aqui porque esses deslocamentos vão ser zero. Em A e em D eu tenho um apoio de segundo gênero, ele vai impedir os dois deslocamentos de translação. Então eu vou apagar aqui. Certo. Outra análise é que apoios de extremidade são livres para se deformar. Não são necessários que eu prescreva o deslocamento incógnito no meu sistema principal. Então, A e D não preciso inserir, por mais que tenha deslocamento incógnito no meu sistema principal. Por fim, eu fico com é, esses deslocamentos incógnitos. Se eu quiser, eu ainda posso simplificar mais. Eu posso considerar a barra inextensível, porque aqui eu vou acabar tendo um sistema 6x6. Considerando a barra inextensível, o que acontece? Analisando o segmento AB, por exemplo, a gente vai ter aqui o nó A, ele vai ser fixo com relação a X, pelo fato de que aqui a gente tem um apoio de segundo gênero, né? Em B, como eu estou considerando que o segmento AB é inextensível, significa que eu não vou ter um delta AB. Eu não vou ter esse delta. Se eu não tenho essa variação, significa que o nó B não vai ser deslocado com relação a x. Então eu não vou ter esse deslocamento aqui. Eu não vou ter. Vai ser zero também. E eu posso fazer essa mesma análise ao longo de toda a seção. Como o nó B não vai ser deslocado com relação a x e o meu deslocamento de BC vai ser igual a zero, então o meu nó C também não vai ter deslocamento em x. Essa mesma análise que eu fiz em x eu posso fazer em y. Para o meu segmento BE, o meu nó E está engastado e o meu nó B então não vai ter deslocamento em y. A mesma coisa para o segmento CF, então meu deslocamento em C, y também vai ser zero. E aí eu fico então com dois deslocamentos incógnitos que eu preciso inserir no meu sistema principal. Então no meu sistema principal eu engasto, nesse caso, porque são deslocamentos de rotação, eu vou estar engastando, então eu coloco essa chapa aqui, prescrevo um deslocamento incógnito para 1 e outro deslocamento incógnito para 2, faço análise das minhas ações nodais diretas. Por serem deslocamentos de rotação, eu verifico se existem momentos sendo inseridos nesses nós. Não tem, então a minha ação nodal direta é zero para os dois nós. Então a ação nodal direta em 1 referente a D1 é zero, a ação nodal direta em 2 referente a D2 é zero. Faço análise do meu estado zero. No estado zero, eu coloco os meus carregamentos externos.
Então 10 kN por metro e os 20 kN por metro. E eu vou fazer a verificação das minhas ações de engastamento perfeito. Para isso eu tenho uma tabela auxiliar, em que eu vou verificar quais são as minhas restrições de extremidade, qual que é o meu carregamento que incide, e vou, com essas tabelas, analisar as minhas ações de engastamento perfeito. Então, por exemplo, segmento AB, ele é apoiado engastado. Então eu vou aqui na minha tabela, aqui ó, aqui a gente tem uma seção, ela é engastada, apoiada. E o carregamento distribuído está aqui. Então é essa as minhas ações decorrentes do meu carregamento externo. Então a gente vai ter 5 PL sobre 8 no engaste, 3 PL sobre 8 no apoio e um momento nesse caso, como eu vou ter que inclinar a figura, negativo, de menos PL ao quadrado sobre 8. Então se eu for aqui no meu estado zero, eu vou ter 3 PL sobre 8. Nesse caso, os meus 5 PL sobre 8, que seriam aqui, aqui essa chapinha não segura esforço cortante, então ela vai ser distribuída como um esforço normal ao longo da barra, e só vai ser impedida no engaste de E. Então eu insiro aqui 5 PL sobre 8, eu vou ter o meu momento negativo, né, por isso no sentido horário, de PL ao quadrado sobre 8. Então aqui vão ser as minhas ações de engastamento perfeito recorrente ao segmento AB. Faço a mesma análise do segmento BC. Nesse caso, vai ser uma seção engastada, com carregamento distribuído. Então eu venho aqui, seção engastada, ó. Seção engastada, carregamento distribuído. Então aqui vão ser as minhas ações de engastamento perfeito. PL sobre 2, as minhas reações. E o meu momento em A positivo, PL ao quadrado sobre 8. E em B negativo, também PL ao quadrado sobre 8. Então eu vou estar circulando aqui as ações decorrentes a esse carregamento. Então a gente vai ter aqui. Eu falei sobre 8, né? Aqui é sobre 12. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó. Sobre 12, tá? Então vamos lá. PL ao quadrado sobre 12, menos PL ao quadrado sobre 12 e PL sobre 2. Então tá aqui a decorrente do meu carregamento distribuído de 20 kN por metro. A mesma análise que a gente faz, o meu esforço cortante que está aqui, ele vai ser distribuído como esforço normal. Então ele só vai ser impedido por essa restrição. A mesma coisa em B. Meu esforço cortante aqui vai ser distribuído como esforço normal e vai ser impedido só pelo engaste em E. Fiz isso, consigo calcular as minhas ações equivalentes. Tá? Vou estar apagando aqui. Então, a ação equivalente em 1, que faz referência a B, eu faço o somatório dessa parcela e dessa parcela. Vou dar um zoom aqui para ver melhor. E a ação equivalente em 2 vai ser só essa parcela aqui. Calculei meu estado 0, parto para o estado 1. O estado 1 ele é dependente da minha rigidez da flexão. Nesse exercício eu vou estar utilizando 1 kN vezes metro quadrado. Então, estado 1 aqui, eu vou ter a prescrição de uma rotação unitária. E aí eu vou analisar a minha rigidez da flexão. A minha rigidez da flexão não, eu vou analisar o meu coeficiente de rigidez. Então, aqui, essa prescrição de rotação ela vai influenciar tanto o segmento AB, quanto o meu segmento BE, que está aqui, quanto o meu segmento BC. Então, eu vou lá na minha tabela referente aos coeficientes de rigidez, e eu vou analisar o trecho AB, ele é apoiado e engastado. Então, eu vou ali, trecho AB, apoiado e engastado. Tá aqui, ó, é esse aqui. Aí eu vou ter
3i sobre L ao quadrado, menos 3i sobre L ao quadrado e 3i sobre L. Então, as minhas ações, vou até marcar aqui. Aqui. 3i sobre L ao quadrado, menos 3i sobre L ao quadrado e o 3i sobre L. São essas três, decorrentes do trecho AB. Agora eu vou fazer o trecho BC. Ele engastado com a prescrição na esquerda. Então aqui, engastado, prescrição na esquerda. É isso aqui. Então tá. E aí então eu vou ter esse... Agora eu vou fazer de outra cor, vou fazer de vermelho. Então vai ser 4i sobre L, 2i sobre L, aqui 6i sobre L ao quadrado, menos 6i sobre L ao quadrado. E é a mesma coisa, o esforço cortante de B ele vai ser transmitido como esforço normal ao longo do segmento BF. E ele só vai ser impedido, então, no meu engaste. A mesma coisa para o segmento C. Aqui é I, né? Aqui é E, aqui é F. Então, assim, o esforço cortante vai ser transmitido para BE, só vai ser impedido pelo engaste. O esforço cortante em C vai ser transmitido como esforço normal, só vai ser impedido pelo engaste. Agora, o que falta? Falta, que é a novidade do exercício, a análise dos coeficientes de rigidez para o segmento BE. Eu vou até apagar aqui que está ficando meio poluído demais. O segmento BE ele é engastado. Aqui a gente vai ter as ações de 6i sobre L ao quadrado, 2i sobre L, 4i sobre L ao quadrado. Só que a gente vai ter que ter um carregamento aqui que seria de 6i sobre L ao quadrado, tá? Tem um carregamento aqui de 6i sobre L ao quadrado. Que ele vai ser impedido por A e por D. O que acontece? É que a gente não sabe qual é a parcela que vai ser transmitida para A e quanto que vai ser transmitida para D. E aí a gente precisa de uma equação que se chama equação de compatibilidade, em que a gente vai analisar os deslocamentos de todo o segmento AD. Então aqui a gente vai fazer uma análise desses deslocamentos para conseguir verificar essas reações em A e em D. Essa análise desses deslocamentos é a verificação de que, ao longo do segmento AD, o somatório do deslocamento ele é zero. Então, assim, o deslocamento ΔLAB mais ΔLBC mais ΔLCD é igual a zero. Né? Nesse caso, se a gente for lá, eu até peguei no livro de resistência dos materiais para falar qual é a seção desse tópico. Eu tô com a 10ª edição do Hibbeler e o capítulo referente à resolução de problemas estaticamente indeterminados carregados axialmente, que é o nosso caso aqui, está na seção 4.5, se chama Método de Análise de Força para Elementos Carregados Axialmente. E nesse caso, a gente vai ter, então, que esse somatório aqui vai ser zero. Se a gente for e verificar a equação para esse ΔL, a gente vai ter uma força, que seria a força de AB, vezes a distância de AB, divididos pela área vezes modo de elasticidade. Então a gente vai fazer isso para todos. F agora BC vezes DBC divididos para E mais F CD vezes DCD divididos para E igual a zero. Certo? O que acontece? A área da seção ela é contínua, ela é sempre igual. Então ela é uma constante. Nesse caso a gente pode cortar, né? E o modo de elasticidade é a mesma coisa. Como o modo de elasticidade de toda a seção é igual, eu posso cortar, posso simplificar. E aí eu vou ficar com essa questão aqui, que é uma força vezes a distância. Aí depende da minha convenção de sinais, né? Nesse caso. Por exemplo, digamos que eu tenha RAX, eu vou convencionar RAX para direita positivo. Então, quando eu fizer a força
de AB, força de AB aqui, por exemplo, eu vou ter um corte aqui, eu vou ter uma força aqui de RAX, e aí eu vou ter uma força aqui negativa para equilibrar RAX. Também vai ser RAX, mas enfim. Então aqui eu vou ter uma força de menos RAX. Então, FAB eu posso dizer que é menos RAX. Tá? Só falando aqui. Aí a distância de AB vai ser a distância daqui de A até B, que vai ser 4. Então, 4. A distância de BC, se eu fizer um corte aqui. Se eu fizer um corte aqui, eu vou ter... aqui vai ser B, por exemplo. Agora, o que vai mudar? Aqui vai ser B. Eu vou ter uma força para cá. Que é o 6EI sobre L ao quadrado, que é o 6 ao quadrado. Ó. Agora, esse trecho que eu estou analisando vai ser menos RAX mais 6EI sobre 6 ao quadrado. Então, aqui vai dar... essa parcela aqui vai ser menos RAX mais 6EI. Mas, como eu estou considerando EI igual a 1, mais 6 sobre 6 ao quadrado, que é 36. E essa última parcela aqui vai ser se eu fizer um corte nessa seção aqui, né? E eu vou apagar e vou fazer de novo aqui, só para demonstrar bonitinho. Então, se eu fizer um corte aqui, quais são as forças que implicam em X? RAX e esse menos 6EI sobre 6 ao quadrado, né? Porque aqui não tem nenhuma força de cisalhamento que vai ser transmitida como esforço normal ao longo do segmento CD. Então aqui seria menos RAX mais 6 sobre 36 também, vezes a distância de CD. Então a gente tem essa equação aqui, que é a mesma coisa que eu multiplicar ela por menos 1 para não ficar trabalhando com esses valores negativos. Eu posso multiplicar ela por menos 1 e eu vou ter essa equação aqui. Certo? E aí, como é uma equação com uma incógnita só, eu só tenho RAX, eu consigo calcular quanto que é o meu RAX. E por somatório de forças, porque eu tenho, neste caso, que RAX mais RDX tem que ser esse 6i sobre L ao quadrado, eu vou ter, então, posso descobrir o meu RDX também. Essa é a novidade do exercício. É uma equação que a gente tem que utilizar, uma equação de compatibilidade, devido ao fato de que não tem restrição em B de esforço cortante, e isso é transmitido como esforço normal ao longo do segmento AD. Agora continua na mesma proposta que a gente já está vendo na nossa playlist. E, por sinal, recomendo, se tu tá querendo estudar estruturas, dá uma olhada na nossa playlist. Se tudo der certo, a gente vai fazer playlist de toda a parte de mecânica das estruturas. Todos os métodos em estruturas hiperestáticas, né? Então, aí agora a gente consegue calcular o coeficiente de rigidez. Nesse caso, vou apagar aqui então. Nós teremos K11, que é o somatório dessas três parcelas aqui, essa e essa, e o K21, que é essa parcela aqui. Então temos aqui o K11 e o K21. Agora a gente parte para o estado 2. Vamos prescrever uma rotação unitária aqui. Isso vai implicar em descobrir coeficientes de rigidez para o segmento BC, segmento CF e para o segmento CD. E é a mesma análise. O segmento BC ele é engastado, com a prescrição na direita. O segmento C. Não, aí o segmento CD ele é engastado apoiado, prescrição
Aí então vai estar lá no engate a prescrição. E aí, para o segmento CF, ele vai ser engastado. Aí depende de como eu viro a minha estrutura. Eu vou ter que inclinar ela para coincidir com o meu desenho que está lá. Mas, nesse caso, então, aqui eu vou ter, que é a novidade, que é o segmento CF, eu vou ter esse 6i sobre 6 ao quadrado. E um esforço aqui de 6i sobre 6 ao quadrado, que vai ser restringido por A e por D. Então eu tenho que fazer uma equação de compatibilidade. É a mesma equação que a gente utilizou lá. Vejo os meus deslocamentos, faço um somatório dos meus deslocamentos em x, digo que ele é zero, acho as reações. Nesse caso aqui, ó. Aqui também tem aquela questão de estar multiplicado por menos 1, tá? Mas, no caso, essa equação aqui seria se eu estivesse considerando RAX para cá. Mas, enfim. Mas aí eu faço um corte aqui na seção AB e verifico que ela tem uma parcela de RAX. Faço um corte na seção BC e aí eu tenho tanto uma parcela de RAX quanto... Ah, nesse caso eu não tenho, ó, eu só tenho RAX, porque aqui não tem nenhuma parcela de esforço cortante que vai ser transmitido como esforço normal. Então, nessa parcela eu tenho RAX, nessa eu tenho RAX. Nessa aqui, eu vou ter RAX e eu vou ter esse menos 6EI sobre L ao quadrado. Então, aqui, ó, nessas duas parcelas eu tenho RAX, e na outra eu tenho RAX menos a parcela aqui, que é o meu esforço cortante que vai ser transmitido como esforço normal. Acho essas equações de compatibilidade, acho RAX, acho também depois por somatório de forças RDX. E aí eu consigo montar meu sistema de equações então. Ações nodais diretas, ações equivalentes, coeficiente de rigidez vezes deslocamentos incógnitos. Faço esse somatório e descubro, é um sistema 2x2, então descubro meus deslocamentos de rotação incógnitos. Faço a sobreposição para achar as reações e momentos. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, RAY, uma parcela decorrente do estado 0, uma parcela decorrente do estado 1. RY, a gente vai ter uma parcela decorrente do estado 0, uma parcela decorrente do estado 1 e uma parcela decorrente do estado 2. E aí eu vou analisando. Por exemplo, vou fazer o RAY só para mostrar. Então aqui, ó, eu volto nos meus estados, ó, estado 0. Tem essa parcela de RAY, ó, essa parcela aqui. Estado 1 tem essa parcela aqui. Aí eu multiplico pela meu deslocamento incógnito em 1. Estado 2 não tem parcela. Então eu vou ter essa parcela aqui do estado 1, uma parcela do estado 1 e outra decorrente do estado 2 vezes o meu deslocamento incógnito D1, que agora não é mais incógnito, né? E aí eu consigo então calcular todas as reações e os meus momentos da minha estrutura. Eu vou estar deixando aqui para que vocês confiram quando forem fazer o exercício também. Tá certo? Então, no vídeo de hoje era isso. Lembrando, se tu não é inscrito, considera te inscrever para que eu consiga fazer mais exercícios de estruturas, mais exercícios de engenharia. Falar mais sobre mais assuntos da área. Tá bom? Então é isso. Bons estudos. Abraço. Até mais. Tchauzinho.